Shalom, Vânia! Maravilhosa de Deus, lindeza do Pai. Shalom, igreja. Shalom, você que está nos assistindo nessa noite, né? Ouvindo a palavra do Senhor, recebendo do Senhor aquilo que Ele tem para a tua vida. Que as bênçãos do Senhor te enriqueçam, te façam prosperar e que você possa ser um canal de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor, da sua família, no seu trabalho. Em nome de Jesus. E nós hoje o que temos? Muitos anúncios. Hoje nós temos anúncios. Vocês estão bem? Que prazer ter você aqui conosco. Aonde? Na TV Missão Cidade. Já baixou o aplicativo? Baixa o aplicativo e siga-nos no Instagram, @MCBrasilTV. Comenta, compartilha, ajuda, né? Isso aí, ajuda a impulsionar. Ajuda. TV Missão Cidade. Vânia, mas o que é TV Missão Cidade? Meu irmão, você não tá sabendo? Grandes programações. Nós temos 33 programações com programas infantis, adoração, pregação, podcast. Meu irmão, eu tenho certeza que tem um programa destinado para você. Você é o nosso convidado. Já começando falando da nossa TV Missão Cidade. Maravilhosa. Isso aí, siga-nos, deixe comentário, pode deixar perguntas, fala, eu quero participar, né, de alguma forma, tenho dúvidas, eu tenho vergonha de perguntar pro meu pastor, tenho vergonha de perguntar pro meu amigo, tenho vergonha de perguntar pro meu pai, meu Deus, algumas coisas assim, cabeludas. Pode nos mandar perguntas, dá pelo Instagram, pode mandar que nós iremos respondê-las aqui. E em breve, um spoiler, em breve YouTube, hein? O diretor não liberou a gente falar não, mas a gente tá falando, tá? Em breve... Se liga aí nas redes sociais, a gente vai estar liberando no YouTube lá. Isso aí. Porque eu tenho certeza que através dessa programação, milhões de pessoas serão abençoadas, alcançadas pelo poder que há em Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E é pelo Instagram que você vai estar sabendo de todas as novidades. Isso, e uma novidade grande que vai vir de 16 de novembro é o quê? Hot Dog Festival. Está preparado? 16 de novembro. Anota aí na sua agenda. A partir das 14 horas, no Colégio Batista de Laranjal, um evento completamente gratuito. Grava isso. Gratuito. Ah, mas nem 50 centavos no cachorro-quente? Olha a cabecinha. Não! Reúna a sua igreja, reúna a sua caravana. Vânia, mas eu tenho 5 filhos, amém! Glória a Deus. Aleluia. Faz o seguinte, tem 5 filhos, manda cada um pra uma barraquinha. Isso. E vocês depois comentem qual é o melhor Faz a prova. Mas como é que tava isso? Tava bom? Ah, isso aqui, tava ótimo. Meu irmão, você não vai se arrepender. Reúna a igreja inteira, avisa. 16 de novembro, Hot Dog Festival totalmente gratuito, com o intuito de evangelizarmos. Ai, meu Deus. O crente gosta de comer e trabalhar, né? Isso aí. Tá fazendo. Vamos estar evangelizando e desfrutando do cachorro-quente. Lembrando que não é só o de salsicha, né? Eu acho que eu falei errado aí numa programação anterior. Nós vamos ter o vegano também. Então você que não come salsicha, tem pra você que é vegano. Vânia está mantendo a linha dela maravilhosamente bem. Eu estou precisando entrar nessa linha pra ficar nessa. Ano passado eu comi 3 veganos e um normal. Esse ano não me responsabilizo. Então, tipo assim, me deixa, irmão, se você quiser me cumprimentar, amém. Mas me deixa à vontade comendo, né? Porque... E a gente vai queimar tanto lá, né? Pulando, gente, dançando, cantando, celebrando. Verdade. Com tantas atrações, né? Vindo naquele, não vou dizer palco, digo do altar, né? Porque ali as pessoas são ministradas, né? A gente está louvando ao Senhor, isso. Então a gente vai ter um momento de tanto que quando já você queimou vê, tudo, meu irmão, relaxa. é isso aí. Então, só vem. Já tem um vídeo. 16 de novembro. Pode ir. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Voltamos à programação. Voltamos. Muito bem. Viu? É isso que te espera no dia 16.
Vai ser uma Vai ser bênção. E outra coisa, quem está patrocinando esse evento são os Embaixadores do Rei. O Embaixadores do Rei é um projeto que financia todos os projetos evangelísticos da Missão Apostólica Imersão. Ah, entendi. Por isso que é gratuito, então? Por isso que é gratuito. Porque existem pessoas que estão por trás, na retaguarda, falando: vocês têm esse projeto de distribuir cachorro quente, mais de 5 mil cachorros quentes? Então vai lá, a gente vai, tá financiando e ajudando vocês a impulsionarem esse evento. Porque o propósito é ministrar a palavra do Senhor. Por isso é gratuito, meu irmão. Deve estar se questionando, mas tanto cachorro quente. Gente, de onde que vai vir? De onde que vai surgir? É um convite pra você. Você quer ser o embaixador do rei? Temos um convite pra você, meu irmão. Você tá olhando pra você, a festividade, que vai ser muito grande. Uau, eu quero ajudar. O Senhor me tocou no meu coração. Eu sei que é alvo do Senhor. Aqui, QR Code aqui, telefone aqui pra você entrar em contato, ajudar. Porque eu tenho certeza, irmão, que você tá plantando uma semente de Deus. E quando a gente planta coisa boa, em terra fértil, a gente colhe. Você tá brincando. Plantar em terra fértil é colheita de bênção na certa. Então, quando a gente planta em terra fértil, amém, a colheita é certa. A gente vê o fruto. A gente, olha só. Olha quanta coisa plantadinha aqui. As florezinhas, cada um, né, do seu jeitinho, cada um, né, exalando seu perfume, sua forma diferente. E as coisas do Senhor são assim. Quando você planta em terra fértil, a colheita é certa. E não só você colhe, mas como você permite que outros cheguem e possam colher e desfrutar daquilo que você semeou. Então faça parte dos Embaixadores do Rei, que também está à frente da base missionária, que é um centro, uma casa, né, de recuperação. Casa de recuperação, com homens que a gente tem visto. Eu falei, não deu pra pegar muito, mas quanto tempo já tá durando a casa, né? Já tem mais de 6 anos. E alguns meninos que não estão lá, uns saíram, já se recuperaram. A gente tem o Maciel, né? Que graças a Deus é um rapaz que a gente pode hoje glorificar o nome do Senhor, que veio pela base, mas que hoje o Senhor o recuperou. Então, são homens que o Senhor tem tratado, tem cuidado. E através disso, dessa plantação, e a gente falando em plantação, me veio agora na cabeça, eu estava esses dias estudando. Incrível que a gente pensa o seguinte: eu vou plantar um pé de manga, mas o pé de manga demora quantos anos para nascer, né? E quanto tempo vai demorar para dar fruto? Meu irmão, quando a gente entende que a gente está plantando, não é só a sua geração, não é só você que vai colher, mas os seus filhos vão desfrutar daquilo, da boa semente que você plantou. Assim é a base missionária, a boa semente que nós plantamos em relação a ela, os frutos que nós temos colhidos. E todas as vezes que nós nos reunimos, e o sábado de vigília é sempre uma emoção, porque você vê a alegria de estarmos juntos. Se olhar para eles e ver a restauração do Senhor. Não é sobre a placa da igreja, né? Sobre o apóstolo, mas sobre a proclamação do nome de Jesus. Porque a gente entende que a palavra, ela liberta. E é isso que tem feito os nossos amigos e irmãos da base. A palavra do Senhor tem chego até eles e alcançado os seus corações. Isso. Então, em nome de Jesus, você que quer ser um embaixador, não fica aí com vergonha. Aqui, o QR Code aqui, o número de telefone, para você ser um desses amigos do Senhor, amigos de Jesus, que compartilham, que ajudam e que semeiam. Eu tenho certeza que o fruto da sua semente vai ser para a próxima e para a próxima geração. É isso aí. Ajude a impulsionar o Evangelho. A gente sempre ouve, né, que missões a gente faz orando, indo e também semeando. Mas nós queremos que você não faz uma coisa ou outras, você faz tudo. Você ora por missões, você ora por missionários, inclusive até em lugares de perseguição. O nosso papel está orando, cobrindo a vida deles, os que estão no campo com sua família, né? Os que estão abrindo igrejas, né? Esteja orando por esses missionários, esteja orando para que o coração da igreja seja esse, voltado para ganhar as pessoas para Jesus, dando testemunho. Por isso é importante, né, termos púlpitos onde está totalmente voltado para a palavra de Deus, a essência da palavra do evangelho genuíno. Então ore mesmo, sabe? Denuncie em nome de Jesus. Quando você vê altares que não são altares do Senhor, levante sua voz e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo altares que não são do Senhor. Senhor, que não sejam levantados, Senhor, pastores para enganar o teu povo. Que o povo também não deseje apenas ouvir palavras de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai te fazer crescer, de que você vai dar certo em tudo na sua vida, mas que ouça a palavra genuína do evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
Amém, meu irmão? Nosso papel é esse, né? Semeando na vida das pessoas para que as pessoas possam continuar, dar continuidade aos projetos que o Senhor gerou no coração de alguns homens, orando e contribuindo. Esse é o nosso propósito. E o vá não é apenas indo para qualquer canto da terra. É o vá na sua casa, é o vá na sua escola, vá na sua faculdade, vá no seu trabalho, vá no ônibus, vá na padaria. Mas vá e anuncie o reino de Deus a toda criatura. Amém? Amém! Lembrando que esse programa é um da nossa igreja maravilhosa, a Missão Apostólica Imersão. Eu queria te lembrar, terça-feira nós temos culto da família, começa às 19h30. Quinta-feira a gente tem culto de libertação, começa às 19h30. Domingo pela manhã iniciamos às 8h30 o culto de batalha espiritual, seguido da EBD, que está num tema lindo, falando sobre Jesus, sobre o seu caminhar, sobre aquilo que ele deixou para nós. Perfeito, não pode faltar. E à noite, um culto de adoração ao Senhor, 18h30. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vânia, mas aonde que é a sua igreja? Meu irmão, ela fica aqui no Apolo, direto da TV Missão, aqui onde nós estamos também. Apolo 3, você sabe o endereço? Isso. Rua Roberto Silveira, número 327. Quando vem de Uber particularmente, se eu coloco 327, ele nos deixa mais para baixo da rua. A nossa igreja é a última igreja da rua. Pergunta onde é a Missão Apostólica, que todo mundo sabe, irmão. É, a igreja de imersão. Isso aí. Você pode colocar no Uber, né? Ou qualquer outro aplicativo, 99, coloca o nome da Missão Apostólica Imersão. Já vai te levar diretamente lá. Ou pelo aplicativo, o Governador Roberto Silveira, número 40, assim como dá o meu. Mas pode colocar o nome da igreja que você chegará lá também. Com certeza você vai nos encontrar lá, né? Nós estaremos lá para te receber. E fala, eu vi a mensagem, eu acompanho a TV Missão Cidades. Nossa, a gente vai ficar muito feliz em te receber mesmo. É isso, vamos sim. Além dos eventos agora que haverão na igreja, né, dos cultos da igreja, nós teremos também no final de ano um momento muito especial, que é aquele encerramento. O encerramento de fim de ano é sempre um tempo muito reflexivo. Porque a gente sempre faz plano pro ano seguinte, né? Uhum. Quem é que faz plano pro ano seguinte? Você faz, Vânia? Eu faço. Esse ano eu fiz também. Eu tenho que dar uma olhadinha lá pra ver o que eu não cumpri. Eu lembro, assim, que uma coisa eu não cumpri. Mas Deus sabe fazer. Não rolou o check. É, teve um que não rolou. Eu acho que eu falei, eu posso falar aqui pra vocês que acho que eu ia fazer uma pós e eu não fiz. Não, mas porque eu tava conversando nos bastidores, irmãos. Vamos seguir aquilo que Deus tem pra nós. Vamos perguntar pra Ele, Senhor, é pra mim fazer? Eu posso fazer? Eu posso entrar? Eu posso fechar? Eu posso abrir? Porque às vezes a gente entra de cabeça, porque a nossa emoção às vezes é muito maior. Então eu quero fazer porque é o desejo do meu coração. Mas o Senhor tá aprovando? Tá sendo glorificado o nome dEle? Ah, não tá. Então não. Então tipo assim, vamos caminhar com aquilo que Ele tem pra nós. Vamos seguirmos diante da nuvem. Se a nuvem caminhar, nós caminharemos, né? Se a nuvem parar, nós pararemos. Por quê? Porque é muito melhor a gente obedecer a voz de Deus do que sacrificar. E é isso que eu quero para 2025. Eu falei, Senhor, eu quero fazer o que queres de mim. O que queres? Hoje nós estamos aqui apresentando, irmão. Você sonhava nisso? Nunca, que eu imaginei na vida. Nem eu. Eu, Maria Isabel, eu trago minha filha de 8 meses. Quando o apóstolo me chamou, eu falei... Oi? Sério, amor? Oi? O que é? Fazer o quê? Como? Vai dar certo? Como? A gente pede até desculpa, porque a gente está aprendendo, né? Uma nova profissão, uma nova habilidade que a gente não tinha. Mas eu sei que o Senhor, Ele capacita aqueles que Ele chama. Eu tenho certeza que há propósito nisso. E você que está nos vendo, de repente está se questionando em relação a isso. Será que há propósito nisso que eu vou fazer? Pergunte para o Senhor. Peça direção ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que o que você for fazer, colocando o Senhor na frente, meu irmão, não vai dar errado. É isso aí. Né? Muitos são os planos do coração do homem. Mas é do Senhor quem vem a resposta. Amém. É dele que vem a resposta. Então a gente pode planejar tanta coisa, né? Quantas pessoas são que a gente ouviu que fez a faculdade, estudou, abriu a empresa e o Senhor falou, esse tempo acabou. Agora eu te quero em outra situação, de outro jeito. E aí? Quem abre mão? E a insegurança que dá? Tem até um louvor que fala, né? Que viver aquieta minha alma. Tem um trecho que fala que viver é como se fosse viver desesperadamente, não, usa um outro termo. A gente vive assim, ai Senhor,
Porque quando eu trabalho, eu sei onde eu tô pisando, eu sei quanto eu vou ganhar, eu sei que eu posso resolver, eu sei que eu posso fazer acontecer e tal e tal. E quando o Senhor te fala, é uma grande aventura, né? A gente fala assim, eu tô dependendo do Senhor. E a gente precisa aprender a se deleitar no Senhor. O nosso prazer precisa estar nele. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém. Se o seu coração e a sua alegria estiver no Senhor, se você estiver se deleitando nele, falando, sabe, soltinho, na mão do Senhor, Ele vai te encaminhar. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu acho meu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei para que Deus me chamou. Não sei se Deus me chamou para o Ministério de Louvor, não sei se Deus me chamou para ser recepcionista, não sei se Deus me chamou para viajar, eu não sei se Deus me chamou para ser alguém que financia a obra missionária, eu não sei. Como que eu vou descobrir isso? Como? Andando com Deus. Você só consegue descobrir o seu propósito andando fielmente com Ele. É isso, né? Às vezes você olha pra alguém e fala, mas aquela irmã nunca vi com o microfone na mão. Mas tá no banheiro lavando, tá na cozinha cozinhando, tá entregando um panfleto, tá evangelizando, de repente... Orando do seu silêncio. Orando, de repente você não vai ver ela no altar, mas isso significa que ela não tá fazendo a obra, né? Isso. A gente tem que perceber aonde que Deus quer que nós estejamos inseridos e aonde Ele quiser, lá estaremos. E de repente é sim, limpando o banheiro, porque eu lembro do testemunho da Elaine Martins e ela fala que enquanto ela encerava a igreja, o Senhor falava para ela, eu vou te levar às nações. Só que começa lá atrás, começa nos bastidores, né? A gente quer ser referência, quer que o Senhor sopre o nosso nome, mas a gente não serve nem na igreja. Exato. Então fica até mais difícil. Com a igreja, verdade. Né? E ela fala, e hoje, né, nós conhecemos a Elaine Martins e vê o trovão que ela é, a voz potente que ela é, que exala, né, o Espírito Santo de Deus. Mas começou onde? Começou lá atrás, né? Na humildade de servir a mesa, para que hoje ela alcançasse muitos corações através da revelação do poder de Deus. Glória a Deus, é no serviço, né? Eu ouvi uma vez um ministro falando também que quando ele era pequenininho, hoje ele é músico, e quando ele era pequeno, ele tinha prazer de estar com os músicos e de limpar a bateria. O prazer dele era limpar a bateria. E ele foi crescendo, né, em estatura mesmo, foi crescendo, ele foi aprendendo o conhecimento, né, sendo hábil, né, nas questões musicais. E teve uma hora que ele diz que já estava se sentindo assim, eu tô bem, agora já sei, né, cantar, tocar, ministrar, tudo. E Deus falou com ele, volte a limpar a bateria. Entende o que é isso? É voltar até aquele coração voltado em eu preciso ser zeloso com as coisas do Senhor. Eu preciso ser zeloso com o simples. É a simplicidade. O Senhor não te pede nada assim muito, né, um trovãozão. Ele quer tratar com você na tua simplicidade. Até porque a própria palavra diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós fomos chamados para servir, o nosso desejo deve ser ver o tempo todo tudo em ordem, organizado, preparado e preocupado com as pessoas que estão chegando, com os nossos irmãos. A gente casa. Como é que foi o casamento? A gente se preocupa com o meu bolo? Ai, meu Deus! A gente se preocupa com os docinhos? Com aquele salgadinho sendo servido, aquele jantar, aquele banquete? Não. A gente só consegue fazer isso no final, né? A gente lembra de pedir alguém pra separar. Pode separar pra mim? Que no final a gente come. Porque nós que damos a festa estamos preocupados em os convidados estarem bem alimentados, estarem sendo bem servidos. E esse é o papel da igreja. Nós estamos preocupados em servir bem. E a gente aprende que muitos sonham, né? Eu quero ser um pastor um dia. Glória a Deus! Mas a gente começa, limpando o chão. Limpando a bateria, né? Na simplicidade lá, lavando o chão, pegando aquele balde, jogando água no chão da igreja, deixando bonitinho, com alegria, com aquela leveza. E é isso que Deus nos chama, para ter esse coração serviçal. E muitos quando sonham, né, em alcançar lugares altos no Senhor, e glória a Deus por isso, mas quando a gente aprende com Deus que quanto mais alto o Senhor nos leva, maior é o nível de serviço. Mais ainda a gente serve. Mais a gente serve. Quanto mais alto, mais você serve. Não acho que você vai chegar a ser um pastor, ou um apóstolo, ou um bispo, né? Qualquer nível, assim, e você vai estar apenas para ser servido, né? Carrega minha bolsa, carrega minha Bíblia. Assessora! Ela brinca. Exatamente. Você está sendo convocado a servir
mais e mais pessoas. Essa é a sua convocação. Serviçal. Jesus se fez grande para servir a nós. E por que nós chegamos nesse assunto? Nós fomos indo. Porque dia 27, 28 e 29 de dezembro, a gente começou, mas mudamos de assunto, mas a gente voltou para ele agora. 27, 28 e 29 de dezembro, vocês não estão preparados para isso, não. Mas o Senhor preparou 3 dias extraordinários. Vânia, mas eu tenho filhos. Fica à vontade, meu irmão, pode trazer. Mas eu tenho adolescente. Fique à vontade, pode trazer. Vânia, mas eu tenho... Fique à vontade, pode trazer. A gente não pode falar muito, porque a gente está dando algumas coisinhas, mas em breve revelaremos mais informações sobre esse evento. Mas, como a Bispa disse no programa anterior, coloque a sua agenda, 27, 28 e 29 de dezembro, porque eu tenho certeza que serão 3 dias extraordinários. Só deixe sua mala preparada. Só isso. Prepara a mala, prepara a mochilinha das crianças e reserva a data. Fechou. Você vai receber do Senhor e vai ter um momento tremendo. Onde fazer a inscrição? Nós iremos colocar no Instagram da igreja, @Missão Apostólica Imersão. Nós vamos esperar todos os membros da igreja que pretendem, né, que já estão organizados para ir, porque a gente vai ver o número de vagas. O número de vagas é limitado, porque nós temos, né, é um sítio, nós temos o número de camas, né, que é um número X, o espaço comporta tantas pessoas, e nós iremos estar liberando pelo Instagram da igreja. Você vai lá na bio, vai estar lá para você poder fazer a sua inscrição. Ainda vai ser liberado. Vai ser liberado a partir no final de outubro. No final de outubro será liberado. Mas já fica atento aí, já deixa a agenda aí reservada para esse dia. Isso aí. Esses dias. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Já coloca o short pra piscina, coloca o camisão, pra, né, dar uns mergulhos lá na piscina. Já avisa o marido, amor, vou me inscrever, você e a família toda, são 3 dias de paz. E eu tenho certeza que muito derramada a presença de Deus, há muitas expectativas para esse dia, meu irmão. E se for marido e mulher, ainda terá um especial. Calma, saberás. Lembrando que a gente quer também deixar para vocês claro as nossas redes sociais, né? Nossa igreja, Missão Apostólica Imersão, vai lá no Instagram, vai no YouTube, que tem pregação do apóstolo lá. Meu irmão, se você quer ser edificado pelo Senhor, ouça as pregações, que eu tenho certeza disso. Temos a TV Missão Cidade também. MC Brasil TV. Isso, vai lá, fique por dentro. Se você não baixou ainda a TV Missão Cidade, vai lá, clica no link da bio. Isso. Venha ser abençoado. Eu tô vendo pelo telefone do meu filho. Baixa no seu, meu irmão. Não perca essa oportunidade, grandes programações. Tenho certeza que o Senhor vai trair, pra entrar no teu coração. Amém? Glória a Deus. E agora a gente tem uma mensagem do apóstolo, você não vai perder. Amém. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Glória e honra do nome do Senhor. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Quero saudar com a paz do Senhor os nossos visitantes Fabiana, Mariana e Mateus, aonde estão. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos, viu? Voltem sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como a igreja reage à presença dos irmãos? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Que assim seja. Que Deus abençoe os queridos. Pastor Alexandre Lino, pastora Patrícia, não precisa mais apresentar, né? Não dá mais. Já são membros honorários, viu? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo, aliás, na carta de Timóteo, capítulo de número 4. Carta de Timóteo, capítulo de número 4. Carta de Tiago, capítulo... Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 4. Me perdoe os irmãos. Verso 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Carta de Tiago, capítulo de número 4.
Tiago, capítulo 4, você encontrou? Diga amém. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: o Senhor deseja falar conosco. Diga: o Senhor deseja nos abençoar pela sua palavra. Se coloque, por favor, no seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma noite de domingo, mais uma noite de culto na presença do nosso Deus. E nessa noite nós estaremos falando a respeito deste texto de Tiago, capítulo 4, que é uma das bases bíblicas para o entendimento sobre batalha espiritual. Veja que o apóstolo Tiago comenta nesta carta que é possível que um crente, um servo, que uma serva de Deus, transgrida contra a lei do Senhor por pura e simplesmente se propor a fazer juízo do seu irmão. Veja que aqui o apóstolo Tiago faz menção a esse contexto, apontando para uma perspectiva aonde o indivíduo que julga o seu irmão está se colocando acima da própria lei do Senhor e fazendo-se dela legislador e juiz. É importante ressaltar que os conflitos interpessoais são uma das razões pelas quais pessoas se aborrecem, se entristecem, se afastam umas das outras. Muitas pessoas, em virtude de conflitos, se afastam do convívio da igreja, se afastam do relacionamento familiar. O conflito interpessoal é a razão pela qual também casais, pais e filhos e até irmãos rompem as suas relações, quebram vínculos. Nós, essa noite, estaremos sendo desafiados pela palavra de Deus a não permitir que a nossa mente e coração nos leve por esse tipo de caminho. Que o nosso comportamento seja moldado pelas Escrituras,
para que nós não sejamos pedra de tropeço, aquilo que Deus tem edificado em nós mesmos. Então preste atenção, porque esse capítulo 4, escrito pelo apóstolo Tiago, que é importante destacar, Deus abençoe. Que é importante destacarmos, era irmão de nosso Senhor Jesus do ponto de vista carnal. Ele era filho de Maria com José, irmão de Judas, que também serviu à igreja como apostolado e escreveu a carta que antecede o livro do Apocalipse. Esse Tiago não logo é importante destacar, o Tiago, irmão de João, nem o Tiago, filho de Alfeu, que foram membros da segunda geração de apóstolos, que são os 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Então preste atenção, porque Tiago aqui na altura do capítulo 4 faz uma pergunta importante: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam? Veja que ele aponta como a origem das guerras que nós enfrentamos, das batalhas cotidianas que absorvem a nossa energia emocional, psicológica e que normalmente também interferem com o nosso estado físico. As paixões que operam na nossa própria carne. É importante lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, no verso de número 16, ele destaca que a carne e o espírito estão em conflito. E ali, ele, a partir do verso de número 16, nos alerta para a necessidade de que eu e você estejamos conscientes de que se andamos na carne, seremos carnais, de que se andarmos no espírito, seremos espirituais. Mas o que há de mais importante na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, é o destaque feito pelo apóstolo Paulo às obras da carne e ao fruto do espírito. Porque antes de falar sobre o efeito das nossas emoções na carne, dos nossos desejos e paixões na carne, e de falar da ação do Espírito Santo em cada um de nós, o apóstolo Paulo faz menção a um fato: a nossa carne está em guerra contra Deus. Ele diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Paulo menciona o Espírito nesta ocasião em que escreve aos Gálatas, apontando o Espírito como sendo o Espírito de Deus, porque o texto destaca o Espírito com o E maiúsculo, falando a respeito do conflito da nossa natureza contra a natureza de Deus que opera em nós. Isso, para mim e para você, é importante, porque a carta aos Gálatas não é uma carta escrita a ímpios, é uma carta escrita aos crentes, escrita àqueles que compõem a igreja do Senhor, que participam da comunhão dos santos. E Paulo está ali advertindo a toda a igreja da necessidade de nós estarmos atentos aos efeitos desta guerra em nossas mentes e corações. É interessante também frisarmos que toda a batalha espiritual na qual eu e você estamos inseridos envolve personagens essenciais ao conflito. Primeiro, precisamos considerar que estamos dentro do mundo espiritual e que somos agentes ativos nesse processo. De maneira consciente ou não, estamos, de acordo com a palavra de Deus, cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Estão nos observando a todo momento anjos e demônios. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. A Bíblia também diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão,
e buscando a quem possa tragar. Logo, o temor do Senhor é a blindagem espiritual que nós, que conhecemos a palavra de Deus e que estamos revestidos de toda a armadura do Senhor, podemos garantir que nos livra de sermos alvejados pelos contínuos ataques do nosso adversário. Mas por que o diabo, o nosso adversário, pode se tornar uma ameaça a alguém que serve a Cristo, que confessou a Cristo, que teme a Deus e que tem hoje destaque no mundo espiritual por ter sido iluminado pelas verdades espirituais? É porque, apesar de santos, nós não somos infalíveis. A santidade nos habilita a vivermos separados do pecado. E ela só é possível porque a obra do Espírito Santo em nós trouxe aos nossos corações e mentes a consciência espiritual de que nós devemos andar em retidão, e para que nós andemos em retidão, nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A questão é que, quando eu e você entendemos isso, nós nos submetemos à autoridade divina, nos submetemos à sua palavra, nos submetemos à ação do seu Espírito Santo. E qualquer ato de desobediência, rebelião, qualquer evento em que seja priorizado o desejo, o prazer da carne, isso nos coloca em conflito com aquilo que acreditamos e também em conflito com os princípios que nos sustentam no mundo espiritual, como parte integrantes do corpo de Cristo e representantes do reino dos céus. Então veja que o apóstolo Tiago, entendendo a batalha da carne contra o espírito e ciente de que a nossa carne vai resistir à vontade de Deus, destaca no capítulo 4 de sua carta, no primeiro versículo, o fato de que os nossos deleites são a razão pela qual os nossos membros guerreiam. Veja que a todo momento nós estamos expostos àquilo que no capítulo 4, verso 4, ele chama de mundo. E nós comumente destacamos a expressão mundo como sendo um conceito espiritual que pela teologia é explicada como a sociedade organizada que vive fora do domínio, do governo e da autoridade de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, porque nós, como agentes espirituais, estamos a todo momento expostos ao mundo. O próprio Jesus orou por nós em João, capítulo de número 17, e no momento em que ele orava ao Pai por nós, ele orava ao Pai dizendo e pedindo que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal, e que eu e você deveríamos ser santificados pela palavra do Senhor. Veja que o nosso mestre conseguiu vislumbrar a cada um de nós dentro desse contexto, e ele conseguiu naquele momento de oração enxergar o mundo espiritual e perceber a que nível de riscos, a que nível de perigos nós estaríamos expostos nesses dias. Dias que a palavra de Deus chama de últimos dias ou de última hora. Vemos que esse é um tempo onde o amor de muitos se esfria e a iniquidade aumenta, e por esse motivo nós vemos que os desejos são aflorados em virtude das tentações. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no capítulo 1 de Tiago. Você vai ver que quando ele fala a respeito dos desejos da carne, como sendo a razão pela qual os nossos membros estão em guerra, está relacionado ao fato de que ele carregava consigo uma revelação. A revelação de que todos nós no mundo estamos expostos às tentações. Agora, o que é uma tentação? A tentação é um instrumento de atração, é um mecanismo de despertamento
de desejos, de intenções do coração que a Bíblia considera abomináveis ou reprováveis. No capítulo de número 1 de Tiago, ele vai destacar a partir do versículo de número 12 o seguinte: ele diz: bem-aventurado o homem, o varão, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, da luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Veja que, dentro do contexto apresentado por Tiago, ele consegue enxergar que cada um de nós está no mundo sujeito às tentações. O instrumento usado pelo nosso adversário, porque a Bíblia aqui afirma que a tentação não tem origem em Deus, mas tem origem no mal. Logo, nós compreendemos que as tentações são armadilhas, são laços armados pelo adversário para apanhar aqueles que estão desatentos à vigilância. E aqui também é importante ressaltar aquilo que Paulo enaltece na carta aos Efésios, quando nos adverte da necessidade de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, cingidos de toda a sua armadura, para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. As ciladas do inimigo são armadilhas, são laços, como aquelas preparações para apanhar passarinhos ou laços de passarinheiro. A Bíblia vai nos apresentar aqui as tentações como sendo o instrumento usado pelo inimigo para desencadear o processo de consumação do pecado. Veja que mesmo a tentação sendo uma armadilha, um laço, uma cilada, Tiago consegue enxergar que elas são um bem, um benefício àqueles que amam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, porque ele chama de feliz o varão que é provado por meio da tentação, porque ao resisti-la, ele adquire sobre si a habilitação ao direito à coroa da vida. Então preste atenção, porque nós estamos no mundo, estamos expostos às tentações são ciladas preparadas pelo inimigo. Cada um de nós precisa estar consciente de que o nosso adversário anda ao derredor, de que ele ruge como um leão, ele busca de todas as formas nos arrancar da presença de Deus, e que para fazer isso, ele precisa desviar a nossa atenção do santo e atrair a nossa atenção para o que é profano. E tudo que é profano, a Bíblia diz que está dentro do cenário do mundo, onde Satanás, com as suas ciladas, vai tentar de todas as maneiras nos fazer cair em algum tipo de perigo, porque a queda nesses laços são claramente compreendidas pela satisfação dos desejos da nossa natureza. Você está acompanhando isso aí? Então preste atenção, porque mesmo dentro dessa dinâmica, as tentações são os cenários em que eu e você seremos exigidos num nível de fé tal, num nível de justiça tal, num nível de retidão tal, num nível de caráter tal, que ao resistir às astutas ciladas, ao resistir às tentações, ao nos esquivarmos do risco de pecado, estaremos confirmando a nossa decisão pela salvação que há em Cristo Jesus. Então logo, preciso que você entenda que no mundo, todos os dias,
nós estamos expostos à batalha espiritual. E por isso, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 7, se eu não estiver enganado, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, fui exposto a muitas tentações, estive vulnerável muitas vezes aos sentimentos do meu coração, aos pensamentos da minha mente. Fui desafiado a negar a Cristo, a trocar a santidade pelo pecado, a trocar a eternidade com Cristo pelo inferno. Mas depois de uma longa trajetória, depois de muitas batalhas, depois de ser desafiado a negar o meu Senhor em cadeias, em prisões, em ameaças de morte, eu permaneci fiel ao Senhor. Glória a Deus. Então você está percebendo aí que o apóstolo Tiago está nos apresentando um contexto aonde estamos sujeitos a todo momento às ameaças que o mundo oferece, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. O mundo em questão é o mesmo mundo destacado pelo apóstolo João em 1 João 5, versículo 19, onde ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz: filhinhos, sois de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Logo, eu e você sabemos que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não pertencemos porque somos de Deus. Logo, a nossa expectativa e esperança é de que possamos brevemente acessar a eternidade com a convicção de Cristo como nosso Senhor e Salvador, para usufruirmos das promessas de salvação eterna que Ele nos fez. Mas enquanto estivermos caminhando sobre a face da terra, preciso destacar isso: o mundo está no maligno. Então veja que as tentações que podem nos garantir a coroa da vida são as mesmas que podem tirar de nós o direito ao benefício da salvação. Logo, quero aqui destacar com você o processo denunciado por Tiago na sua carta, que é o processo de decadência espiritual chamado pecado. Ele, no verso de número 13, diz que a tentação não provém de Deus. Ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Veja que ele aponta a concupiscência do nosso coração, o nosso desejo íntimo, a nossa vontade carnal, como sendo a causa da operação, do funcionamento, da eficácia da tentação. Ele diz que cada um de nós é tentado e atraído e engodado. Ele diz: tentado, atraído e engodado pela concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo. Nossa carne tem vontades próprias. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 7, diz que a nossa carne está debaixo da lei do pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela serve ao instinto, serve ao desejo, porque o pecado foi encerrado na natureza humana. Logo, todo homem está vulnerável às suas próprias vontades. Paulo chama de homem natural, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, o homem animal, o homem instintivo. Porque antes de conhecermos a Deus, antes de ouvirmos a palavra e sermos salvos, nós estávamos, no outro tempo, sujeitos aos espíritos que operam nos filhos da desobediência. E por causa desse cenário, por causa desse contexto, a Bíblia vai destacar para mim e para você uma realidade onde cada um de nós viverá dia após dia o conflito na própria natureza.
o conflito na própria carne. E aqui você vai ver que o desejo, a concupiscência, é a razão pela qual a nossa atenção, a nossa mente se desvia das coisas eternas e se concentra naquilo que sentimos, naquilo que pensamos, naquilo que desejamos. Você vai observar que toda a mensagem do Evangelho, toda a pregação e ensino impulsiona a nossa mente para o futuro eterno, para as coisas que hão de vir, mas todas as coisas do mundo, tudo aquilo que o apóstolo João diz, que tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Ele diz que elas passam. E passam por quê? Porque elas não estão vinculadas às coisas futuras, às coisas da eternidade. Elas estão vinculadas ao tempo presente, ao que o homem deseja agora. Veja que a nossa carne tem o poder de nos impedir de ir à igreja, tem o poder de nos levar a fazer o que reprovamos, tem o poder de nos fazer a andar por caminhos que abominamos. Se você parar para conversar com alguém que usou drogas, ou que bebeu, ou que adulterou, ou que mentiu, esse alguém vai te dizer que aprendeu desde pequeno que isso era errado, que não deveria ser feito. Talvez te confidencie: olha, eu não gosto do estilo de vida que levo, eu condeno a maneira como eu vivo. Eu quero que você perceba aqui que tudo isso que leva o homem a um estado de escravidão e condenação eterna, e nós chamamos de pecado, só tem efeito sobre os crentes por causa do desejo da carne. E eu e você precisamos entender que não venceremos o mundo, não venceremos o diabo sem primeiro vencermos a nossa própria carne. Diga para o seu irmão: eu e você precisamos aprender a lutar contra nós mesmos, contra o nosso desejo, contra os nossos instintos. Diga para o seu irmão: cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Veja que o nosso desejo nos atrai para a tentação, e veja que a Bíblia diz que o nosso desejo possui um instrumento chamado engodo. Sabe o que é engodo? Engodo é engano, é ludibriar. A nossa carne consegue maquiar o pecado, e muitos caem porque são atraídos pelas tentações e levados pela carne a um estado de queda que é sutil, quase imperceptível, porque a tua carne vai primeiro te convencer de que você é capaz de resistir, vai tentar te convencer de que você não vai cair, que você pode sentar na mesa com os amigos de copo antes da sua conversão e conversar com eles sem o risco de ser tentado a também pedir o copo. O inimigo, a nossa carne serve ao inimigo, nos levando a acreditar que somos capazes de resistir à sedução, que somos capazes de resistir aos pensamentos imorais, indecentes. Mas eu quero te despertar nessa noite para a necessidade de que nós precisamos confiar na ação do Espírito Santo e depender integralmente, totalmente da palavra de Deus, e não permitir que as nossas ações sejam em momento algum orientadas, dirigidas, governadas pelos nossos desejos. Até porque a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Glória a Deus! A questão é que viver pela fé aponta para um cenário onde a fé orienta os nossos passos. E aquele que é orientado pela fé não vive mais do que pensa, não vive mais do que deseja, vive do que acredita. Porque ele não vive do que pensa, porque os nossos pensamentos nem sempre são pensamentos espirituais. Nós temos muitos pensamentos que não provêm de Deus.
Voltamos! A gente agora tá muito ágil, gente. A gente tá muito... Agilidade total. Oh, que prazer que você ficou com a gente. Acabou, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Shalom.